Você quer melhorar o seu posicionamento digital? Então fica com a gente que hoje teremos dicas de ouro para você se posicionar e brilhar na internet. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Conexão Financeira. Eu sou Ivana, consultora de investimentos e host do podcast. E eu sou Bruno Pazeto, também consultor de investimentos e host do podcast. Hoje estamos com uma convidada muito especial, a Gabi Albuquerque. Ela que é mentora de posicionamento de profissionais no digital, vem transformando especialistas em autoridades online, com mais de 400 mentorados sob suas asas, tem impacto concreto na vida de muitos profissionais, ensinando-os a construir uma presença online forte, estratégica e autêntica. O trabalho da Gabi vai além das mentorias. Ela é uma palestrante requisitada, levando sua mensagem inspiradora para diversos estados brasileiros, além da presença internacional crescente. Ela é mãe, esposa e uma profissional incansável, que busca excelência em tudo o que faz. É com essa mesma paixão e dedicação que fundou uma comunidade incrível, inspirada no poderoso slogan Águias Voam com Águias. Um espaço pensado para capacitar mulheres a quebrar crenças limitantes e a utilizar todo o seu potencial para, de fato, voarem alto em suas vidas e carreiras. Se você já se perguntou como se destacar no meio do barulho digital, como ser visto e, principalmente, como transformar seu conhecimento em resultados concretos no digital, a Gabi é a pessoa certa para te guiar. Prepare-se para aprender a se posicionar e atrair as oportunidades e conexões que você sempre buscou. Gabi, seja muito bem-vinda. Depois dessa biografia aí, eu já posso levantar e ir embora, né? Já tá ótimo. Eu que agradeço, Bruno e Ivana, pelo convite. A Ivana eu já conhecia, o Bruno conhecendo agora, mas com certeza o posicionamento faz toda a diferença em uma carreira profissional. E hoje a gente vai desbravar esse mundo aí do que é posicionamento, né? As pessoas, elas criam um pouco de ruído na hora de se posicionar, porque muitas vezes não entendem o que é um posicionamento claro, um posicionamento sólido, que leva a gente para o resultado que a gente quer. E você vai esclarecer tudo para nós hoje. Tudo isso. Gabi, para começar a nossa conversa, conta pra gente como que você decidiu trabalhar com posicionamento. Eu decidi trabalhar com posicionamento lá atrás, né? Eu comecei trabalhando com sobrancelha, gente. Do nada, eu comecei a trabalhar com sobrancelha porque eu queria construir uma carreira. Não sabia por onde. Só que em um determinado tempo, eu deixei a minha técnica muito boa. A minha sobrancelha era a melhor da cidade, mas eu não conseguia vender aquilo. Foi aí que eu comecei a estudar sobre posicionamento. Então, a minha sobrancelha cresceu de um preço, falando de preço, quando eu me posicionei, quando eu agreguei valor, ela cresceu aí 12 vezes mais do que o que eu cobrava na época. Então, quando você se posiciona, a percepção de valor que a sua audiência tem sobre você faz com que você aumente o seu preço e as pessoas não reclamam por isso. Muito bom. Legal, Gabi. Explica pra gente o que significa o posicionamento digital. O que é a diferença ali entre ter uma presença online e ter, de fato, um posicionamento digital? A presença online seria aquela presença onde eu faço o que todo mundo está fazendo, né? Eu estou sendo visto, eu estou aparecendo a qualquer custo. Quando a gente fala, Bruno, de posicionamento intencional, aí já é outro viés. Aí eu preciso ter clareza. O que é essa clareza? É saber com quem eu estou falando, para quem eu estou falando, para eu conseguir converter. Eu tenho um lema que é assim, a internet para mim é para atrair, reter e converter. Então eu atraio, eu retenho com o conteúdo que eu posto e eu faço a venda, que é converter para o meu negócio, através das plataformas digitais, né? Hoje nós temos vários meios, mas o posicionamento é eu ter autenticidade, eu ter presença, mas principalmente eu ter intencionalidade. Então, falo sempre para os meus mentorados, se for para você estar ali, gerando ruído na sua comunicação, postando qualquer coisa, trabalhando de uma forma aleatória, saia dali. Saia dali e vá viver a sua vida real. Porque hoje na internet nós sabemos que existem vários viés de comparação, existem pessoas que não têm clareza, não têm autenticidade, não têm autoconhecimento para estar ali fazendo do jeito certo, aí quer virar uma cópia de todo mundo e isso acaba adoecendo as pessoas. O digital hoje é um meio para a gente alavancar o nosso negócio. Ele, para mim, ele é estratégico.
Mas tem pessoas que não entendem isso, né? E fica ali se comparando, fica ali querendo, às vezes, copiar, modelar. Isso não é errado, porque tudo é modelagem. Tudo que a gente faz hoje já existiu um dia lá atrás. Então, quando a gente entende isso, a gente modela aquilo que vai converter para a gente, e não o que todo mundo está fazendo. Entendi. E qualquer profissional hoje em dia deve ter esse posicionamento digital? Qual que é a sua visão? Não, qualquer profissional não deve ter, mas aquele profissional que tem um objetivo, quer crescer e quer converter para o seu negócio, esse tem que ter um posicionamento. Independente Se quer do alavancagem, independente do nicho que ele atue, se ele tiver um bom posicionamento. Se eu perguntar para você, Bruno, de um profissional que da sua cidade ou de onde você foi criado, que ele é um excelente profissional, você deve ter alguém em mente, certo? Por exemplo, um profissional de carro, porque o homem gosta muito de falar de coisa de carro, né? Um profissional de automóvel que é excelente no que faz. Você vai lembrar de alguém, certo? Esse alguém tem um posicionamento. Por mais que ele pode não estar aparecendo na internet, mas ele tem um posicionamento. Que, inclusive, é bom a gente falar sobre isso também, da minha presença online, como foi a sua primeira pergunta, e a presença pessoal também. Existe por trás do posicionamento uma reputação, que a gente precisa também conservar. Então, o posicionamento não é só eu vestir um blazer, Bruno, aparecer na internet, igual num podcast, fazer um corte maravilhoso aqui e te ofertar algo. Mas, às vezes, o meu produto não condiz com o que eu estou te oferecendo. Às vezes, a minha reputação não condiz com o que eu estou te oferecendo. Então, o posicionamento é um conjunto, é uma linha macro. Não é só a produção do conteúdo na internet, é todo o que envolve por trás. É praticamente ali o rosto do negócio, É né? o rosto do negócio. Se o negócio tiver feio, não vai adiantar nada. Não vai adiantar. Então, a minha comunicação, ela tem que ser coerente ali. Hoje, se eu falar para você, se a gente falar só do digital, as pessoas se preocupam muito com o número de seguidores, né? Mas o posicionamento é muito mais forte que os seguidores. Se você conhece o João Adib, Sim. pois é, o João Adib, quantos seguidores ele tem? Milhões. E quantos seguidores a CIMED tem? Então, não é só a marca, é o posicionamento do rosto. Se eu perguntar para você quantos seguidores a Avan tem, é bem menor do que o Luciano tem. Então, o rosto é o que vai fazer crescer. Então, as pessoas às vezes se preocupam só com a marca e não se preocupam com o posicionamento de quem está na frente da marca. Sim, na consultoria mesmo, muitas vezes a gente usa o próprio rosto que está à frente ali do grupo como referência, né? A gente faz parte do escritório Portfel, mas na maioria das vezes a gente fala para a pessoa, sou da Portfel. É a consultoria do Grupo Primo, sabe? O Thiago Nigro, Primo Rico, o Bruno Perini. Então, ele já carrega tá diretamente ali. Agora, vinculado. imagina se o Nigro vendesse o que ele vende, tem aí uma ramificação extensa de profissionais por todo o país, como vocês são profissionais excelentes. Imagina se o Nigro, de repente, começa a ter uma reputação ali com muito ruído. Isso vai sobrecair em todos vocês. Vocês, pelo contrário, em vez de querer apresentar o rosto dele como algo que cresce, vocês vão ter vergonha de apresentar o rosto dele. Vocês vão querer esconder que fazem parte daquele time dele. Por quê? Porque tem uma reputação ruim ali. Então, isso também faz parte da construção do posicionamento. A Ivana me conhece há mais tempo e um pouco mais profundo na nossa cidade, que é uma cidade pequena comparada à grandeza do nosso país, né, Ivana? Mas em qualquer lugar que você chegar, você vai me encontrar com o mesmo posicionamento. Não importa se eu sair para jantar com as minhas filhas e meu esposo, se eu estou na igreja, se eu estou em qualquer lugar, em qualquer evento, se eu estou na pecuária agora, que está na época da pecuária, o meu posicionamento é o mesmo e ninguém questiona, porque eu construí ele assim. Mas isso vem da clareza. Eu preciso me conhecer para eu saber me posicionar. E se posicionar não necessariamente aí vestida dessa forma em todo lugar, né? Não, eu não vou de blazer na praia, na pecuária. Exatamente. Nem na pecuária de blazer. Eu acho que é algo interessante. Nem de coque. Não é isso. Mas tem que ter uma coerência. Eu também não vou na pecuária com um vestidinho mostrando, né? Como diz o Dave Leonardo, eu estava num evento com ele agora,
o glúteo. Não vou também, assim, porque não preciso, vai gerar ruído na minha comunicação, porque existe uma incoerência aí, né? Então, às vezes eu uso o blazer hoje para gravar um vídeo e amanhã eu uso ele para dançar na boquinha da garrafa. Então, vai existir um choque aí. Peraí, qual é a credibilidade, qual é a autoridade que essa pessoa me transfere? Eu não compro de quem tem uma reputação ruim. Eu não contrato quem tem uma reputação ruim. Para ser contratado por mim, para fazer parte do meu time, para fazer parte do meu grupo de águias, tem que ter uma modelagem. Não é, eu falo, não é para todo mundo. E isso se engloba também no posicionamento digital, porque quem quer vender para todo mundo, não vende para ninguém. Essa é a maior mentira que te contaram. Ah, você tem que aparecer a qualquer custo. Caiu na rede, é peixe? Para. Seu produto não é para todo mundo. Quanto mais você deixa o seu produto acessível, menos as pessoas valorizam. Então, quanto mais eles entenderem que, peraí, eu preciso pagar para estar com o Bruno. Para ter o conhecimento da Ivana, eu preciso comprar a consultoria dela. Quanto é a consultoria dela? Aí depende do posicionamento dela. Porque tem profissionais que dão consultoria, que fazem a consultoria por um preço bem menor. Mas, cadê a autoridade? Por trás daquilo, onde que tá? Quem é a pessoa? Então, eu sempre falei para a Ivana que o potencial dela é gigante. Porque ela tem um conhecimento que ninguém tem lá na minha cidade, ninguém tem. Conhecimento, posicionamento, era trabalhar mais a questão de autoridade mesmo e um pouco mais de humanidade também, porque a Ivana, o colérico dela é muito acirrado, então... É uma lei de inglesa, né? Exatamente. Mas ela trazendo um pouco mais desse lado humano dela, as pessoas vão acessar e vão perceber o valor que ela tem. Então, a consultoria, você vê, Bruno, quando a gente se torna um objeto de desejo, eu trabalho muito isso nas minhas mentoradas, que elas precisam se tornar um objeto de desejo. Não importa quanto a Gabi cobra, eu quero ela. Então, quando a gente entende que o nosso posicionamento nos leva para esse lugar, aí a gente aumenta a percepção de valor nossa como ser humano, como profissional, e isso faz toda a diferença. Legal. Bom, já deu para ver, né, que eu faço mentoria com a Gabi, eu estou evoluindo, já estou muito melhor do que eu estava, né, Gabi? Com certeza. Com certeza, vem me ajudando muito, muito, Que demais. bom. Agora, Gabi, para quem está começando, qual é um passo a passo ou dicas práticas para quem quer ter um posicionamento forte, quer construir agora? Tá. Eu diria assim, em uma analogia, eu diria feche os olhos e neutralize a sua comunicação. Esquece o fulano que você segue, esquece em quem você se inspira, esquece. Volta para você. Quem é você como ser humano? O posicionamento se constrói aí. Quais são as suas crenças? Quais são as suas limitações? Quando você enxerga tudo isso, aí você vai neutralizar essa comunicação e neutralizando você começa um posicionamento diferente. O que seria neutralizar essa comunicação? Volta para os conteúdos que trazem conexão com você. Quem é você? O que você defende? Então, se eu não tiver um posicionamento forte, o posicionamento não é aquele que agrada a todo mundo. É aquele que defende alguma coisa. Se eu falar para vocês hoje que eu sou de direita, automaticamente quem é de esquerda não vai gostar de mim, certo? As pessoas têm muito disso, Sim. né? Mas não é sobre política, que é uma analogia, lógico. Mas o meu posicionamento tem que ser assim. As pessoas têm que entender que eu defendo bem e quem quer fazer o mal ou quer fazer de qualquer jeito, sai de perto. O nosso posicionamento tem que ser assim. Então, neutraliza quem está iniciando, neutraliza a comunicação e depois começa a construir o posicionamento. Muito bom. E agora, Gabi, qual que é a importância de ser autêntico nesse processo, né? A gente estava falando um pouco das cópias aqui, né? Hoje em dia tem muitas pessoas que às vezes copiam por falta de clareza, por falta de autoconhecimento. Eu vejo a página do Bruno, a página da Ivana, eu me identifico com eles, eu gosto, eu vou modelar. Ok, mas a autenticidade, ela vem da própria criação. Então, Ivana, hoje você tem 37. 38 anos. 38 anos. Então, você tem 38 anos de história. A sua autenticidade vem daí. Qual é a sua essência? As pessoas não sabem. Eu faço sempre essa pergunta. Quem são as pessoas mais importantes da sua vida? Se todas elas morressem hoje, quem é você? A maioria das pessoas fala, eu não sou ninguém.
Caramba, resgata isso. Resgata essa pessoa que não sabe quem é. Aí você vai ter uma narrativa ali e em cima disso vem a sua autenticidade. Então eu sempre fui uma pessoa que defendia a família, que defendia alguns princípios, valores, sempre, desde pequena, sempre gostei de ajudar, sempre gostei de fazer o bem. Então a minha autenticidade vem daí. Se eu vou para o viés da comparação, hoje em dia o que mais viraliza na internet? É dancinha, é dancinha, é meme, Fofoca. é fofoca, é vídeo polêmico. Então, se eu quisesse viralizar, eu poderia ir por esse meio. E se eu tivesse uma mentalidade fraca, provavelmente eu iria por esse meio, porque o meu anseio era por quê? Pela validação. Então, a minha autenticidade é que não me permite. Não importa se vai chegar uma profissional fazendo o que eu faço, se posicionando de outra maneira, é problema dela. Não importa se o Bruno falar assim, nossa, eu não gosto da Gabi porque ela só usa terno. Lá em Rio Verde já teve isso. Nossa, a mulher não usa vestido. Problema dela, usa você, meu amor. Mas se eu não tenho autenticidade, isso vai me influenciar. Isso vai acabar baixando ali a minha energia, a minha frequência. Ou, nossa, eu tenho que usar vestido porque todo mundo tá falando que eu tenho que usar. Mas também você não consegue aguentar copiar ou fazer algo que não é de você. Exato. Mas por quê? Porque eu tenho autoconhecimento. Então, eu acho que o posicionamento começa aí. Começa se conhecendo. Mas essa questão de autenticidade, né? É você identificar a sua e aflorar para buscar o que tem de positivo nisso e transformar como uma coisa positiva para o teu posicionamento. Claro, com certeza. E faz diferença. Um posicionamento autêntico, uma pessoa com um posicionamento forte, você não questiona. Você respeita. Sabe? Então, eu acho que as pessoas precisam disso. Precisam saber o que é posicionamento de verdade. Posicionamento não é você vestir um blazer, não é você dançar na boquinha da garrafa ou fazer o meme, ou a música que está em alta, ou a trend que está em alta. Para! E hoje a gente está indo por um caminho que me preocupa. Os adolescentes que estão vindo por aí. Eles não têm esse padrão, eles não têm uma cultura. Os pais são muito ausentes porque tem muito que trabalhar. E hoje a gente vem de uma era de terceirização. Tudo é culpa do meu pai, tudo é culpa da minha mãe. As pessoas não têm ali mais autorresponsabilidade para olhar para si e falar, cara, por mais que eu não tenha tido isso aqui, eu posso fazer diferente. Só que essa geração que está vindo, que é a geração da ansiedade, que é a geração da internet, imagina isso lá na frente. O nível de comparação, a falta de autenticidade, a falta de clareza e a inteligência artificial que vem com tudo, que o ser humano não precisa pensar mais. Outro dia teve uma profissional que vende muito de inteligência artificial de São Paulo, e eu a conheci em um evento e fui conversar com ela pessoalmente quando eu cheguei no evento. Ela não tem repertório. Não tem repertório, não tem, Bruno. Você pergunta as coisas ali, cara, é vago, respostas vagas. Pega o celular para perguntar pro chat GPT. Exato. Peraí que eu vou ver como que eu te respondo. Então, aí eu até fiz um post sobre isso. Quem tem repertório não tem medo de IA. Sabe? Porque o meu conhecimento vem dos cursos que eu já fiz, dos livros que eu já li, de tudo aquilo que eu voltei para mim. Então, eu tenho uma base para falar em qualquer ambiente. Eu casei recentemente, meu esposo é médico e às vezes eu vou em eventos de médicos com ele e quando eu me pego, eu já estou falando de posicionamento para médicos, sabe? Então, qualquer ambiente que eu esteja, eu sei falar de qualquer assunto, porque eu já li vários livros, eu faço várias mentorias, eu faço vários cursos, para quê? Para me capacitar. E não só pegar uma inteligência artificial, porque a IA, ela vai te entregar aquilo que você pedir. Ela não vai na profundidade. Então, você vai lá, se eu colocar no chat agora, me dê um roteiro para um podcast de conexão financeira. Ela vai me dar um roteiro? Peraí, mas ela não vai falar quem é o Bruno, quem é a Ivana, quem é a Gabi. Então, a profundidade não tem na IA. Aí o profissional vai lá e fala assim, me dê conteúdo para viralizar do tema tal. Ela vai fazer o macro ali e vai te entregar. Só que aquilo tem coerência com o que você quer? Aquilo faz parte do que você quer construir? Por quanto tempo você quer que as pessoas se lembrem de você? Eu faço sempre essa pergunta. Por quê? Porque se quer que se lembre de uma forma rápida, viraliza. Você vai viralizar ali, vai passar, às vezes vai viralizar de uma forma negativa, porque tem muito isso também, vai ficar ruim para o seu negócio, a hora que aquilo baixar, vai te dar uma tristeza profunda, depressão, que aí às vezes você não consegue se erguer mais. Dependendo do produto que a gente vende,
o jeito que a gente viralizou até prejudica vender aquele Mais produto, prejudica, né? Se eu exatamente. viralizo porque eu tô dançando de calcinha, uma dancinha do TikTok, depois eu tento vender uma mentoria, Uma consultoria financeira não vai dar o cara vai certo. falar, ué, mas não é aquele cara lá? Aham. Deus me livre. Né? Então tem muito disso. Só que as pessoas não têm essa definição de clareza. E acaba indo por esse viés que é muito errado também. Uhum. Muito bom. E Gabi, o quanto você acha que eu devo mudar? Qual você acha que é a linha que determina o quanto eu devo mudar para, de fato, ter um posicionamento que eu acho adequado no trabalho e o quanto eu devo manter da minha personalidade? No caso, por exemplo, de uma pessoa que tem um trabalho que não tem nada a ver com a personalidade dela. Qual que é aquele limite de manter a autenticidade que você já falou e, ao mesmo tempo, ser um bom profissional, passar uma boa imagem de profissional? Tá. Primeiro, vamos já desmistificar alguma coisa aqui. Personalidade, Bruno, é mutável. Não existe a pessoa falar, eu nasci assim, não tem a síndrome da Gabriela. É só para quem é ignorante. Se fosse assim, eu ia estar de cabelo aqui no ombro, tocando guitarra numa banda de rock. Pronto. Que era o que eu queria com 10 anos de idade. Então, personalidade é mutável, a gente é adaptável. Então, essa construção do lado profissional e do lado pessoal vem muito da essência. O que eu defendo? Se eu defendo coisas de princípios e valores, eu trabalho em uma empresa que rouba, que isso vai contra a minha essência. O que eu tenho que fazer? Escolhas. Se não dá para eu sair daquele emprego, eu vou me programar para isso, né? Para desvincular, porque a ambiência molda. Isso sim, personalidade não. Mas se o Bruno começa a conviver comigo e eu sei lá, uso droga todo dia, daqui a pouco o Bruno tá achando natural isso, né? Não que eu vou usar, mas eu tô achando natural conviver com pessoas assim. Então o ambiente molda muito. Então, se eu trabalho em um lugar que não condiz com a minha personalidade e essência, eu vou dar um jeito de me programar, ou para ser promovido, ou para deixar aquele lugar, ou para me tornar autônomo ali, um microempreendedor e fazer acontecer, dar certo. Porque eu não falei isso aqui no início, Bruno, mas eu comecei do nada, fazendo sobrancelha a R$30. Então, eu me tornei uma profissional dos palcos, palestrante nacional e internacional, pelo meu posicionamento. Pela minha característica, pela minha personalidade, pela minha essência, pela autoridade que eu construí. Foi isso que me levou, mas eu saí do zero. Na verdade, menos zero, porque eu tinha 2 filhas. Eu saí do casamento com 2 bagagens ainda. Então, já tinha um gasto ali, eu trabalhando ou não. Então, eu comecei assim. Eu fazia sobrancelha de dia, eu limpava o salão que eu trabalhava fazendo sobrancelha, eu limpava ele à noite e vendia bolo no pote. Então, você falar pra mim hoje, falar, cara, eu não tenho condição de começar a falar, faz pelo amor de Deus, né? Pra não falar palavrão, né? Não. Pra cima de mim, não. Eu que com 17 entrei no exército, se um homem vira pra mim e fala, eu não tive oportunidade. Sim. Com 18 anos, um cara te ofereceu o salário mínimo, Pronto, salário garantido, você não comida, quis. alimento, era só você ter falado, sim, eu quero. Pois é. Então, as pessoas hoje, elas têm muito disso, né? Eu não consigo. Eu odeio pessoas mimizentas. Detesto mesmo, assim, e eu declaro isso na minha rede social, inclusive, no meu posicionamento. Mimizento, pra mim, não. Se a pessoa falar, olha, me ajuda, me dá uma oportunidade de crescer, eu falo, cara, eu tô com você. Quer crescer? Vai fazer o que precisa ser feito? Vai levantar de manhã? Vai treinar? Vai cuidar da saúde? Vai cuidar do lado espiritual? Vai alinhar as esferas? Físico, mental e espiritual. Alinhou isso aqui, não tem como não ter sucesso. Agora, se você vê uma pessoa que só vive no buraco, só vive pra trás, pode saber que algum pilar da vida dela tá desalinhado. Exatamente. E quais são as plataformas que você acha mais ideais para a pessoa tentar crescer? Tem alguma plataforma que é melhor para um tipo de profissional e outra que é melhor para outro tipo de profissional? Ou tem uma plataforma melhor para todo mundo? Qual que é a sua visão com relação a isso? Hoje, a maior plataforma para posicionamento é o Instagram. É o Instagram porque todo mundo te procura ali. Então, se eu falar, eu tenho uma profissional de consultoria financeira, tá, qual é o Instagram dela? Então, eu fui em um evento agora que eles têm o QR Code do Instagram no crachá. Por quê? As pessoas te acham ali fácil. Então, se você quer construir um posicionamento, Instagram. Se você quer autoridade, YouTube. Porque o YouTube são aulas. Então, em aulas, só dá aula quem é professor. Então, quer autoridade,
vai para o YouTube, mas sem deixar de estar também no Instagram. O Instagram hoje tem 2 bilhões de pessoas. Então, imagina, gente. Aí as pessoas falam, eu não consigo, tá ruim para vender. Quantos seguidores você tem? Eu tenho 2.000 seguidores, é muito pouco. Você consegue vender 2.000 produtos por dia? Não consegue. Converte isso, filtra isso. Pega pessoas. E às vezes também, Bruno, entra no viés do eu tô atraindo o público errado. Por quê? Falta de posicionamento. Falta de clareza. Eu não atraio o público que me quer, eu atraio o público que eu quero. Então, não é o mentorado que me escolhe, é eu que escolho o mentorado, através do meu posicionamento. Então, tem pessoas que às vezes elas me encontram no lugar e falam assim, depois me mandam mensagem no direct, nossa, eu te vi no evento tal e eu não tive coragem de chegar perto de você. Eu falo, bingo, garota. Esse é o posicionamento. Por quê? Não é que eu não sou acessível, mas na mentalidade, sim. Tem que pagar para estar comigo. Lógico que se ela chega perto de mim, eu vou acolher, eu vou tirar foto, eu vou conversar com ela normalmente. Mas eu quero que tenham essa intenção. A gente não falou muito sobre LinkedIn, né? Porque na parte profissional... área de vocês, o LinkedIn é essencial, né? Porque ele diferencia ali. Mas ainda assim, eu acho que teve uma mudança, sabe? Nos últimos tempos, assim... O LinkedIn, ele foi profissional de importância, de autoridade, e parece que agora vem enxurrada de patrocínio. Então, toda hora tem gente no chat de mensagens oferecendo algum produto. Você sabe, assim, tem uns 20, sabe? Ela deu uma mudada, mas foi tudo. Não foi só lá, não, tá? O Instagram também, eu acho que é geral. As pessoas estão buscando a qualquer custo profissionais que comprem o produto delas, né? E isso para mim também é um posicionamento errado, porque é chato. Não sei se vocês gostam, mas é chato uma pessoa te abordando o tempo inteiro. Sim. Tem umas que ficam assim, o que acha de melhorar o seu posicionamento? Cara, tá lá na minha bio que eu trabalho com posicionamento. Sabe? E fica lá. Posso fazer uma call com você para te dar algumas dicas? Não pode. Obrigada. Eu sou bem clara. Não sei se a Ivana passa por isso também, mas no meu perfil, que aí já é de consultoria financeira, direto, plataforma de trade, esse tipo de coisa que não tem nada a ver com o que a gente faz. E o pessoal chamando para entrar na reunião para fazer parceria e tudo mais. E é muito também, hoje em dia tem muito robozinho, né? Ela dispara ali, não importa para quem foi, ela só dispara para alguns números de pessoas ali. Mas até eu acho que teve essa mudança que a Ivana falou, porque apesar de ter o LinkedIn bem feito ali, com currículo, histórico, profissional e tudo mais, quando eu conheço alguém, eu não passo meu LinkedIn. É o Instagram. Você passa o Instagram. Quando eu conheço qualquer pessoa, entro em contato com alguém novo, recebi indicação de algum cliente, o cliente indicou um amigo, falo com um amigo e tudo mais, e aí no final não passo o LinkedIn, passo o Instagram. Falo, me segue lá no Instagram que direto eu posto. O Instagram hoje é a maior plataforma, tanto de vendas quanto de posicionamento. Porque é ali a porta de entrada, digamos assim. O Facebook quase ninguém procura mais. Então, existe um público ali? Existe. Um público mais idoso, um público que ainda não consegue se conectar com o Instagram. Mas o nosso público, ele está no Instagram. Então, não tem como mais fugir do digital. Eu falo, qualquer profissional que quiser continuar a carreira, ele tem que estar ali. Bom. E TikTok? TikTok também. TikTok, eu falo assim, o Instagram é uma plataforma atual. O TikTok é da era que está chegando. Então, eu quero estar consolidada, eu quero perpetuar, eu quero um legado, eu tenho que estar ali também. Porque quem está me vendo? Adolescentes. Tem pessoas adultas, mas é um fluxo menor. Mas adolescentes estão ali. Então, é o despertar. Né? Nossa, gostei dessa mulher aqui. A Ivana grava um conteúdo lá. Se você é adolescente, mesmo assim, você pode começar a investir. Por exemplo, joga no TikTok. O adolescente que está assistindo, poxa, eu tenho a intenção de ficar rico um dia. Eu vou começar a seguir essa mulher, eu vou começar a consumir esse conteúdo. Aí já entra também para o nosso legado, né? Porque a gente fala tanto de posicionamento, mas não é só posicionamento. É legado, como eu quero ser visto, como eu quero ser lembrado, como é que eu quero que a minha audiência se conecte comigo, como eu quero que ela lembre de mim. Se eu morrer hoje,
Como essas pessoas vão se lembrar de mim? Por quanto tempo vão se lembrar de mim? Então já entra muito nisso. Então eu gosto muito da plataforma do TikTok também. Estou indo para lá, ainda não estou ainda com um posicionamento muito forte lá, porque é difícil você administrar tudo isso, né? É muita rede, né? É muita rede, mas eu estou indo para lá e tenho intenção de ficar cada vez mais forte lá É também. que a gente criou um preconceito com o TikTok por causa das dancinhas. Sim. Então, como eu não gostava, né, particularmente, Não como é um eu não conteúdo que eu gostava, consumo. não ia para o TikTok. Hoje, eu entendo que mudou bastante. Já tem Sim. conteúdos bons lá também, né? Tem. E a gente filtra também. E o Uhum. TikTok também, ele é uma plataforma e por trás tem um algoritmo. Aquilo que a gente fica na tela ali é aquilo que ele vai entregar mais pra aparecendo. gente. Então depende de quem a gente segue, conteúdo que a gente Uhum. consome. Então a gente tem que ter esse cuidado lá também, assim como o Instagram. E você acha que o conteúdo para ser postado no TikTok, no Instagram, é o mesmo ou é diferente? Hoje ainda tem um pouco de diferença, porque o TikTok ele é muito natural, né? Então ele vai entregar um conteúdo mais, por exemplo, o Bruno chegou em casa de um dia de trabalho, ele vai contar algo que aconteceu no dia de trabalho, um resultado que ele teve, mas sentado no sofá ou sentado na mesa, algo muito natural, não precisa ser nada muito trabalhado. O TikTok ele vai entregar mais assim. Entendi. Bom. A gente falou um pouquinho das dancinhas, né? Mas, Gabi, o que Falamos. você acha que hoje entrega mais, que engaja mais, assim? Tem algum formato de conteúdo que engaja mais, falando de Instagram? Falando de Instagram, É. os vídeos educativos, eu falo sempre que o Instagram funciona assim, é 80-20. 80% é conteúdo profissional, então conteúdo educativo, conteúdo informativo, conteúdo de interação, como carrossel. Nunca postar uma foto só, porque o algoritmo não entrega uma foto só. Se você viu minha foto e não gostou, ele não vai te entregar de volta. Se você viu, se eu postei um carrossel, ele vai te entregar a primeira, se você não gostou, ele vai voltar e te mostrar a segunda. Nem se for para postar a mesma foto duplicada, né? Posta uma, Mas faz um carrossel. posta uma preto e branco Olha aí. e uma normal. Mas posta sim porque ele vai voltar entregando para a pessoa. E vídeos em formato também de Reels, mais curtos. Só que o vídeo educativo, a pessoa vai ficar. Então, os 3 primeiros segundos define o seu conteúdo ali, porque é o tempo máximo que você tem na frente de alguém na tela. Em 3 segundos, ou ele pula ou ele para assistir mais. Então, a gente tem que ser intencional nessa hora de criar os vídeos também em formato de Reels, que é esse que eu já falei agora, mas os vídeos também em formato de publicações. Não só o vídeo em formato de Reels. Por quê? Porque vai trazer autoridade para você. Então, às vezes, não são vídeos ou posts que têm muito engajamento. Quais são os vídeos e os posts que vão ter mais engajamento? Os 20%, que é o lado pessoal. Então, se o Bruno postar uma foto na praia, ali bem elaborado, no pôr do sol, porque a logomarca do Instagram foi inspirada no pôr do sol. Então, tudo aquilo que você posta no pôr do sol, ele entrega mais. Então, se você for para a praia, postar uma foto no pôr do sol, ele vai entregar, vai ter um monte de comentário, vai ter um monte de curtida, e talvez o conteúdo profissional não tenha tanto. Então, eu trabalho assim, vou dar uma dica de ouro para vocês. Conteúdos de isca, conteúdo pessoal. Conteúdos de valor que agregam, que vai converter para o seu trabalho, conteúdo profissional. Então, tenha os conteúdos de isca sempre que vocês quiserem converter mais para o profissional. Então, quando eu vou fazer um lançamento, alguma coisa, sempre faz uma viagem. Vocês veem que todo mundo usa essa estratégia. A pessoa foi lá para Paris, para França, para Suíça e está gravando um conteúdo que vai entregar. Vai vender alguma coisa ali depois. Por quê? Porque ele está jogando um conteúdo de isca para atrair a atenção das pessoas. Então, a conversão vai acontecer, só que é no conteúdo pessoal que você atrai. Não precisa fazer dancinha, tá, Ivana? Ainda bem, né? Você não estava morta. Agora, Gabi, muitos profissionais têm muito conteúdo, são riquíssimos, né, no conteúdo, têm vocabulário, mas têm medo de se expor. Ou não consegue se expor porque é muito perfeccionista e aí prefere não colocar nada, colocar algo que não esteja de acordo. Sim. Como quebrar isso? Porque na verdade, as pessoas não têm medo de falar, elas têm medo de falhar. Elas não têm medo de aparecer, elas têm medo do julgamento.
Então, aí eu preciso trabalhar esse lado, esse fortalecimento, para quê? Cara, as pessoas vão falar mesmo. E as pessoas também, às vezes, nem vão falar o que você está esperando. Às vezes, elas vão validar aquilo que você está fazendo. Mas a sua crença é tão grande, talvez lá atrás você ouviu tanto que você não era capaz, que você era feio, que você não ia conseguir. Cala a boca. A gente ouve muito essas falas que vai empurrando a gente para a parede. E a gente, na vida adulta, a gente não consegue destravar. Por quê? Porque como que eu vou discordar de alguém que era autoridade sobre mim no meu inconsciente e validar aquilo? Não tem como também, então eu preciso fazer o trabalho reverso. Então ninguém tem medo de se posicionar, eles têm medo do julgamento. Cara, vão julgar de todo jeito. No escritório mesmo, depois a gente começou o podcast, eu pisar lá, o pessoal, ó, o podcaster aí. Então, e aí deixa eu falar, cara, deixa eu falar. Eu lembro que um dia me intitularam de blogueira da prosperidade. E foi um meme, sabe? Foi até, é uma amiga minha, mas ela era tipo, porque não era real, eu não era nem blogueira e nem era próspera, né? E aí me intitulou assim, blogueira da prosperidade. E aquilo pegou. Um dia eu ganhei um bolo de aniversário e o topper do bolo era blogueira da prosperidade. Cara, aquilo eu fiquei, Deus, e agora? Porque internamente, sabe, aquilo mexeu em alguma feridinha minha. Falei, quer saber? Foda-se, blogueira da prosperidade mesmo, vamos lá. E aí que eu comemorei mesmo. Então, é muito isso, é a gente romper as nossas barreiras emocionais. Eu vou estar ali porque eu tenho que ter um propósito ali. Eu tenho que saber, eu tenho que ter clareza do porquê eu estou ali. Peraí, eu tenho um negócio, eu tenho essa xícara, eu quero vender essa xícara. Se eu oferecer para o Bruno presencialmente, eu posso vender uma para o Bruno. Mas se eu oferecer na internet, eu posso vender 10. O que que eu quero? Aí eu tenho que saber. Muito bom. E agora, Gabi, sobre frequência de postagens, né? É melhor postar menos com qualidade ou ter uma frequência diária? Me responde você, Ivana, como minha mentorada. Vai, deixa eu ouvir. Poste todos os dias, esteja presente. Posta todos os dias, mesmo que não seja perfeito. Poste. Mesmo que não tenha o melhor cenário, poste. Mesmo que você não tenha o melhor repertório, comece. Ninguém começou perfeito. Você vê os grandes hoje falando bem, tudo, mas um dia eles foram pequenos também. Então, se eu ficar esperando a oportunidade certa, o cenário certo, a roupa certa, o posicionamento certo, lógico, com coerência. Não é fazer de qualquer jeito. Eu posso fazer bem feito com menos bagagem ali, com menos recurso. Eu posso fazer bem feito também sem ruído. Eu falo sempre, gente, preto e branco é básico. Cara, quer começar a se posicionar? Não tem. Vocês veem a história do João Mena, vocês devem conhecer ele. O Mena, ele queria aprender a se posicionar e ele não tinha dinheiro, porque ele cobrava muito barato nas fotos dele. Ele começou a usar só camiseta preta, para neutralizar a comunicação. Só preto. Ah, mas você só tem... Cara, calma. Hoje ele pode vestir a roupa do carnaval, se ele quiser, que ele é o Mena. Todo mundo respeita. Então eu falo, quer começar um posicionamento? Neutraliza ali. Depois você pode fazer o que você quiser. Quando você tem reputação, você pode fazer o que você quiser. Aí eu tenho uma pessoa que um dia falou pra mim assim, mas o Steve Jobs usava polo. Eu falei, mas você é o Steve Jobs? Quando você foi igual ele, você o Negro usava moletom. Né? Ele pode usar o que ele quiser agora, exato, né? Exato. Aí quando ele começou... você é o negro? Você é o negro? Não. Né? Exato. Então as pessoas querem se comportar como alguém já muito grande, ele já tem repertório, ele já tem o posicionamento e a autoridade dele. Agora, se você está começando agora, vê o que faz sentido para você. Encontre o seu diferencial. Eu falo, Ivana, não tem crescimento se não tem diferencial. Se a Gabi começasse a fazer sobrancelha de jalequinho, como todas as outras profissionais, eu não teria um diferencial. Eu não teria me destacado, as pessoas não me desejariam como profissional. Por que que eu me diferenciei? Porque eu me vestia diferente, eu tinha um comportamento diferente, eu tinha uma linguagem diferente e eu tinha uma intenção ali por trás. Então, às vezes, eu não tinha nenhuma cliente na minha agenda, porque eu estava começando. Eu pegava o celular e falava, gente, eu não tenho mais horário essa semana. Aí fala, mas você estava mentindo na internet. Não, meu amor, eu estava criando a minha realidade, é diferente. Por quê? Se a pessoa aparece ali muito mimizento também, pensa aí, Ivana, gente, não tem nenhuma consultoria esse mês, qual é o valor que você agrega nisso? Quem é que vai querer contratar uma pessoa que não tem cliente? E tem um outro ponto também, que a gente gera conexão com as pessoas, né? A gente precisa gerar essa conexão.
E eu vejo que hoje você tem uma rede de pessoas que se conectam muito com Sim. você, né? Só que aí também entra num limite, né? Do quanto você gera. Porque aí eu vejo pessoas nos stories lotando o dia inteiro, a Sim. vida inteira delas, e isso acaba dando um ruído. Sim, né? com certeza. Por quê? Porque aí eu me exponho demais, eu gero acessibilidade demais. Por exemplo, por que que a Virgínia vende tanto? Por que que vocês acham que ela vende tanto? Eu sei que não é do nicho de vocês, nem do meu também, mas porque ela cria rapport. Então, você vê pessoas que acham que é tio dos filhos dela, a outra acha que é vó das meninas. Uhum. Por quê? Porque ela cria rapport. Ela mostra o tempo inteiro. Só que ela cresceu como? Marcas. O que fez ela crescer foi marcas. Não foi 24 horas do dia dela. Então, as pessoas não entendem isso. Aí, elas querem se comportar assim, porque acham que vão ter o mesmo crescimento. E, na verdade, elas fazem o movimento contrário. Quanto mais elas se posicionam dessa forma, mais elas não conseguem vender. Porque elas criam o quê? Seguidores e não compradores. Sensacional. E como você acha que um profissional pode metrificar esse posicionamento? Como eu posso saber se eu estou tendo um bom posicionamento ou não? É só você saber quem é aqueles números que tá ali, tá convertendo para você? Os seus seguidores compram de você? Você tem uma comunidade? Eu falo que eu não tenho seguidores, Bruno, e eu não busco seguidores. Seguidores era para Jesus. Eu tenho comunidade. Qual é a minha comunidade? É aquela que defende os mesmos valores que eu. É aquela que, se eu pedir, a Ivana sabe, a gente tem um grupo do Encontro de Águias, que a minha comunidade chama Águias. Eu tenho um grupo do Encontro de Águias que, se eu postar alguma coisa lá e falar, gente, me ajuda a interagir com isso aqui, elas estão comigo. Então, eu tenho uma comunidade forte. Então, eu falo para as pessoas, criem comunidades, criem algo que vocês defendam, entregue conteúdo de valor, que agregue e veja se aquilo está convertendo. Se o seu negócio está crescendo através daquilo, ok, beleza. Se não está, organiza ali. Legal. E quais são os maiores erros que você vê os profissionais cometendo quando tentam se posicionar digitalmente? O que que deve ser evitado a qualquer custo? Com certeza, a comparação. A comparação, a imitação, a cópia, se tornar uma cópia de alguém. O jeito que o Bruno fala pode ser maravilhoso, mas talvez o jeito que o Bruno fala não se encaixa no jeito que eu falo, por mais que eu possa vender a mesma coisa que ele. Então, ter uma linguagem única, Bruno, é o que traz um posicionamento sólido. Porque um posicionamento passageiro é fácil você conseguir. Agora, você construir comunidade, você construir algo sólido, que as pessoas param para te ouvir. Que, não, o Bruno vai fazer uma live tal dia, nossa, eu tenho que anotar aqui que eu não posso perder a live do Bruno. Então, o Bruno tem que se tornar esse objeto de desejo para a audiência. Agora, com certeza, um dos viés que mais detonam profissionais é a cópia e a comparação. Legal. Até fazendo analogia ali, né? No mercado financeiro é praticamente a mesma coisa. O maior erro que pode cometer é tentar copiar a carteira de outra, etc. Sim. Até aquela questão que você falou a pessoa que já chegou lá. Muitas vezes a gente tem cliente que assiste um vídeo do Thiago Nigro falando que comprou a ação X, a ação Y. Nossa, direto. E chega Eles pra vêm gente querendo e comprar fala, aquela ação. Bruno, eu vi o Thiago comprando tal ação, quero comprar também. Olha. Cara, você tem perfil conservador, você não tem nem que ter ação na carteira. Não, mas ele falou isso. Primeiro, você não tem que ter ação. Segundo, se você fosse investir em ação, não seria isso aqui. Mas ele falou que é bom, não sei o quê. Você tem 100 milhões no Tesouro Selic com liquidez diária para você resgatar a hora que você quiser? Quando você tiver, aí você conversa comigo, deixa você comprar a ação que você quiser. Fala pra ele, você quer andar de camiseta gola polo, mas você não é o Steve Jobs. Mas é muito isso. E assim, a gente fala hoje eu tenho um posicionamento muito bom, muito sólido, me traz a conversão que eu quero com a comunidade que eu quero. Mas lá atrás, quando eu comecei, eu não tinha nada disso. Então, se eu for falar aqui para quem está iniciando no digital, faça com que você tenha. Eu lembro que na época, Bruno, as profissionais de sobrancelha trabalhavam com jaleco. Um jalequinho com um nome assim. Eu nunca usei um jaleco. Aí eu fui pesquisar por que tinha que usar um jaleco. Aí eu encontrei lá que não é porque você é obrigado a usar jaleco, é porque você tem que trabalhar com uma terceira peça por cima. Então, eu imaginei isso, uma terceira peça não quer dizer que seja um jaleco. O que eu posso usar? Um blazer, exatamente. Então, sempre que eu abro caixinha de pergunta, eu falo, o que é que faz vocês lembrarem de mim, a minha comunidade? Elas falam o blazer, mas é porque eu pesquisei isso lá atrás. Então, é ter uma mente expansiva, pensar fora da caixa. Se a manada tá indo para cá, vai o contrário.
Cara, ali é onde o tesouro é só para você. Isso serve para investimentos também. Isso, Eu faz pensei a mesma coisa. faz- Caraca. faz o contrário, faz o movimento contrário. Ah, mas todo mundo tá falando que tem que ser pelo chat aqui, pela IA. Cara, pensa com a sua cabeça. Vai ler, vai estudar, vai aperfeiçoar, procura comunicação, faz oratória, melhora a sua linguagem corporal. Aí sim você começa a ter um diferencial. Porque tá todo mundo aqui ninguém tá olhando. Então foi o caminho que eu fiz lá atrás. Eu nunca me juntei a muitas profissionais, nunca. E tinha várias profissionais, quando eu mudei para Rio Verde, elas falavam horrores de mim, saía nos grupos, aí quem gostava de mim printava e me mandava. Cara, nunca me importei, nunca. Tá falando? Ótimo. Deixa falar. Hoje eu não estou encerrando a minha carreira de sobrancelha, porque o meu trabalho como mentora cresceu muito mais, então vou ficar nas palestras e também ajudar o Márcio na gestão da clínica, mas foi uma área que me fez crescer demais. Então é uma oportunidade, porque a cada esquina tinha uma profissional de sobrancelha, mas a Gabi Albuquerque era única. Então se tornem esses profissionais. Tem um monte de consultores financeiros, mas a Ivana e o Bruno são únicos. E aí? Já Isso vou mesmo. fazer um corte lá pro YouTube depois. YouTube e Instagram só vai ter esse corte. Toda segunda eu vou postar isso aí. Isso mesmo. É isso. Então, as pessoas encontrar esse diferencial, sabe? Para elas terem um posicionamento. Eu não precisei de muito. Eu comprei um blazer preto, porque eu não tinha condição de comprar muito. Imagina só, divorciada, eu saí sem nada. Aliás, sem nada não, com 2 filhas. Então, não tinha recurso nenhum para começar. O primeiro livro, Ivana, você vai rir, o primeiro livro que eu ganhei, que na verdade eu peguei emprestado e depois a pessoa ficou com dó e me deu, foi o do 1000 ao milhão, Olha. do Negro. E eu não consegui entender com aqueles gráficos. E eu falo, gente, eu preciso entender isso aqui, porque eu não sei ler. Aí eu chorava e falava, eu não sei nem ler um livro. Porque eu não conseguia entender. Até hoje eu tenho dificuldade de entender. Aí eu entendi que aquilo não era a minha área. Eu não consegui entender aquilo ali. Aí eu comprei um depois, que é Os Segredos da Mente Milionária, que me ajudou demais a entender sobre dinheiro, sobre o que é a mente próspera, a mente abundante. Então, aí eu acho que foi um dos primeiros livros que me destravou. Foi Os Segredos da Mente Milionária. Depois eu li O Poder do Subconsciente. Ele me olhou também. porque a gente vai fazer um podcast sobre esse livro. Muito bom, muito bom. Não vou perder por nada. Me manda o link desse aí que eu quero assistir. Então, é um livro que me destravou muito e, consequentemente, eu comecei a estudar sobre a mente. Aí eu fui fazer psicologia, porque tudo começa ali. É impressionante, né? É, As nossas Tudo crenças bloqueiam demais pra tudo. totalmente. Então, se a Gabi Albuquerque não tivesse se conhecido, ela não conseguiria ter um posicionamento tão forte. Isso é uma coisa, tá? Eu fui fazer mentoria com a Gabi para ela me ajudar em posicionamento. Aí fiquei uns 6 meses ela trabalhando autoconhecimento. Falei, não, peraí, como assim? Eu dividi a minha mentoria em 2 pilares. Eu trabalho autoconhecimento e depois posicionamento. Primeiro, a gente trabalha a base, que eu falo que a árvore ela só ramifica para fora se ela tiver uma raiz saudável. Então, a gente trabalha profundamente. A Ivana, que não chora, vou contar para vocês, gente. A Ivana pegava o lencinho, assim, toda clássica, uma lei todinha. Mas porque a gente precisava romper. Lencinho numa mão e a xícara de chá na outra, né? Sim. Uma lady, totalmente. Mas, assim, encontramos, né, Ivana, vários pontos onde existia ali realmente algo que poderia te impedir de voar além do que você já está voando. E aí a gente trabalhou e depois, na parte de posicionamento, eu entrego um dossiê para elas, onde tem imagens, onde tem um antes do feed, depois do feed, tudo muito trabalhado e tudo muito claro para ela se posicionar. Eu falo, cara, o roteiro tá aqui. É só fazer, sabe? Agora, se eu pego e guardo, não vou ter resultado também. É fazer e executar. Então, alinhar os pilares, tudo isso a gente trabalha, porque sem autoconhecimento não existe posicionamento. E isso é tão importante por 2 questões, eu acho, principais. Primeiro, para você destravar e fazer o que precisa fazer. E segundo, porque chega um momento, e você não precisa ser grande, porque meu perfil não é grande, mas já tem os haters. E, com certeza. Então, você precisa se preparar, Sim, entender e se emocionalmente, conhecer. né? É. E eu falo assim, gente, aprendam a gostar dos haters. Aprendam a gostar deles. Quando aparece algum para mim, eu falo, bingo, tá dando certo. Então, aprendam a gostar, porque se estão falando é porque você está gerando alguma discórdia, você está gerando algum burburinho. Então, as pessoas só jogam pedra em árvore que tem fruto.
Então, começou a crescer, se prepara. E às vezes não é porque você está crescendo, é porque você está mexendo na ferida deles que não está fazendo nada. Sim. Sabe? Então, a pessoa critica o quê? O que ela gostaria de ser. Sim. No nosso caso, muitas vezes, quando a gente fala de poupar, fala sobre sacrificar o agora para ter um futuro mais próspero. Com não é certeza. sacrificar, deixar de viver, é deixar. Claro. É tipo, viver um pouquinho menos do que poderia A estar semana vivendo. passada eu mandei mensagem para Ivana, falei, ó, tô pronto para começar a nossa consultoria, tá? Tô pensando a longo prazo aí, ó. Isso aí. E aí, Mas é muitas vezes a gente importante. fala sobre isso, e aí chega justamente os haters, tipo, não, vai poupar agora e morre amanhã. As desculpas são várias, Sim, né? com certeza. E é justamente isso. Aí Às vezes a eu gente... falei hoje para uma amiga, ela falou assim, amiga, eu tô vivendo como se não houvesse amanhã. Eu falei, eu tô percebendo, só que amanhã ele chega Só que ele e tá aí. chega rápido. E chega mesmo. E chega rápido. Então, às vezes, a pessoa não começa a investir lá no começo, não poupa, ou às vezes não tem uma mentalidade de poupar para crescer, e aí chega na vida adulta, ela tá ali totalmente travada, limitada, e vendo o outro fazer. Vai ter que sentar na plateia e assistir. Vai ter que ver a Gabi Albuquerque no palco. Sorry. E às vezes a gente posta alguma coisa, não sei se com a Ivana acontece, mas às vezes eu posto algum vídeo falando sobre isso e tal. E aí sempre surge um comentário. Fica falando pro povo deixar de gastar, vai deixar de viver, não sei o quê. Aí às vezes eu chego a digitar um texto assim, ó, 10 linhas, porque... Aí eu Respira. respiro fundo, apago tudo. Não é sobre mim. Eu falo muito assim, não é sobre mim. Essa pessoa tá faltando um parafusinho nela aqui, eu não vou perder já um aconteceu parafuso comigo meu. de pessoas falar assim, eu não gostei da mentoria, e acaba chegando no ouvido da gente, né? Eu falo, cara, é sobre ela. Eu sei que eu entreguei o meu melhor, mas se ela não executou, se ela não fez, se eu não vi movimento dela, cara, eu entreguei. Vai com Deus, segue o seu caminho. Então, tudo que o outro fizer é sobre ele, não é sobre a gente. O comentário, o questionamento. Lógico que a gente olha e observa. Cara, isso que ela falou faz sentido para mim? Eu posso melhorar nisso aqui? Se eu posso melhorar, ok, eu vi isso aqui, eu abaixo, eu quebro um pouco do orgulho e falo, nossa, você tem razão, obrigado pelo feedback. Agora, se uma pessoa nada a ver, tem nada a ver comigo, tá ali só me criticando, só criticando quem tá fazendo, cara, vai com Deus. Simples. Gabi, agora trocando aqui um pouquinho de assunto. Como que a gente pode usar a inteligência artificial a nosso favor, né, nesse universo atualizado? A IA eu falo que ela é uma facilitadora, né, em todos os sentidos. Então a gente tem aí aplicativos como o Gama hoje, que você bota o roteiro da palestra que você quer, ele te entrega todos os slides prontos. Então é um facilitador demais, porque às vezes a gente não tem. Eu tenho a Renatinha, que é maravilhosa, que monta os slides para mim, mas se eu não tivesse, com certeza é uma ferramenta que eu utilizaria ali para criar as minhas palestras. Pensa, você bota lá o tema que você quer, ele te dá lá 10, 15 slides prontos, super bem elaborados, com a inteligência artificial que a gente não tem a capacidade de montar ali pecinha por pecinha daquele slide, ele te entrega. Temos aí em contrapartida do chat, que é um facilitador demais. Você coloca um prompter lá, ele vai te entregar um conteúdo grandioso, que você talvez anos de estudo você não consegue. Beleza, só que isso também não pode tirar o seu viés ali de buscar. O que a gente está vendo muito é isso, mas a inteligência artificial é um facilitador. Então, pega um prompter certo, coloca no chat, ele vai te dar temas de conteúdo, que às vezes as pessoas ficam assim, eu não sei o que gravar, eu não sei o que falar. Sugestão de conteúdo, ele te entrega... Ele faz uma avaliação do seu perfil, ele te entrega ali tudo mastigadinho. Fiz essa avaliação do perfil. É muito bom, e ele sabe muito sobre a gente. Ele sabe a nossa linguagem. Então, às vezes, é você saber como pedir. Então, não é o que você pede, o primeiro que você pede ali que você tem que pegar. Você tem que ir filtrando, até encontrar a sua linguagem, para não ficar robotizado. Porque se você pega textos prontos ali do chat, é a linguagem dele. E aí você tem que transformar isso na sua linguagem. E tem vários outros. Tem aí o outro, eu esqueci o nome que traz só imagens pra gente. Então, você quer criar uma imagem de um cenário de podcast. Ele vai te entregar a imagem do jeitinho que você pedir, pixel.
o nome do aplicativo. Então, hoje a gente tem um ramo aí gigante. Tem pessoas fazendo terapia no chat GPT. Pois é. Então, tem muita coisa, tem muita coisa. Ah, Gabi, não é válido? Cara, eu nem falo nem que sim, nem que não. Porque ele vai trazer com a base psicológica ali, ele vai trazer conselhos para você com a base psicológica. Só que não do jeito que você quer. Porque ele vai avaliar aquilo que você está falando. Sim, O psicólogo, ele vai avaliar o contexto geral. eu acho que entra bastante naquela questão que você falou da superficialidade, né? Exatamente. Porque o chat GPT é uma inteligência, e as outras IAs também, mas a inteligência dele vem de uma base, Claro. vem de um macro ali, um né? arquivo ali, né? Que ele tem e ele busca Sim. de lá. Uhum. Se a gente estudou tudo que o chat GPT tem acesso, a gente passa a ter a mesma base que ele. Exato. Só que com a visão nossa, com o que a gente está vendo Exato. no dia a dia. E não quer dizer que a gente não use, né, Bruno? Eu não tô falando que eu não uso a IA, eu uso muito a IA. Caramba. Pra tudo. Só que com muita consciência. Então, o nosso papo aqui não tem nenhuma IA conduzindo a gente. Uhum. Então, o nosso papo é real. Agora, o que eu não vou deixar as minhas mentoradas fazer é pegar aquilo e transformar no cérebro delas. Que elas cheguem presencialmente e não consigam nem ter um papo com ninguém. Sim. Aí sim, isso é errado. Mas a IA veio e vai ficar cada vez mais, tá, Ivana? Cada vez mais vai ter melhorias. Daqui a pouco tem robôs aí com quase cérebros humanos. Então, é a gente se preparar para isso. Esse é o nosso cenário, não dá mais para a gente fugir. É igual eu falo que não dá para fugir do digital também. Uhum. Eu tenho uma mentorada que ela chegou para mim e falou assim, ela é de outra cidade, e ela falou, eu tenho 20 anos de profissão e eu não tô tendo mais cliente. Chegou uma menina lá que é novinha, a menina não tem um terço do conhecimento que eu tenho e já tá crescendo aí, já tomou minhas clientes, tudo. Eu falei, ela se posiciona, né? Não vence o melhor, vence o mais conhecido. Uhum. Então, quem é conhecido, se você está sendo visto, está sendo lembrado. Se está sendo lembrado, está sendo desejado. Agora, se eu não quero nem ser vista, por quê? Às vezes, crença, tudo aquilo que me limita, eu tenho vergonha, eu tenho necessidade de aprovação. Então, se eu tenho tudo isso, eu tenho que trabalhar em mim para eu estar ali vendendo também, porque senão eu vou ser engolido e esquecido mesmo. Ninguém tá nem aí para técnica. Eu fui trabalhar com posicionamento quando eu entendi que não era técnica que vendia. Ninguém tá nem aí. Eu falo, é um tema da minha palestra que qualidade não é diferencial, qualidade é obrigação. É obrigação. O seu cliente te procura para ter a melhor consultoria, ele não te procura para ter uma consultoria meia boca. Uhum. Agora, se ele vai te escolher no meio desse universo de tanta gente fazendo a mesma coisa que a gente faz, aí já é um dever nosso. Qual é o meu diferencial? Uhum. E eu acho que entra um ponto também assim, ó, quando a gente fala de inteligência artificial, pensando em se posicionar em conteúdo, usar ao favor para ter sugestões de conteúdo, Claro. mas não deixa você sem usar a criatividade, porque Sim. quando você é criativo, até pro chat GPT te dar as coisas interessantes, você tem que fazer o prompt certo, senão não vai, Sim. né? Então, é usar a favor. E ainda tem que filtrar também. Então, às vezes eu dou um prompter para ele não traz na minha linguagem, eu vou fazer de novo. Não, melhore isso, traga isso para minha linguagem, aí a gente vai melhorando. Uhum. Muito bom. Legal. Muito legal o bate-papo aqui, mas infelizmente a gente está chegando No nosso tempo. fim do nosso horário. Tem alguma mensagem que você gostaria de passar para o pessoal que está assistindo? Uma ideia principal? O que você... Algo que a gente não tenha abordado aqui que você queira falar Para a audiência? para a audiência. Então, tenham exatamente clareza daquilo que vocês querem, daquilo que vocês buscam. Não pensem só nesse mercado agora, pensem a longo prazo. Construa a autoridade de vocês a longo prazo. Daqui 5 anos, qual é o seu objetivo? Daqui 10 anos, qual é o seu objetivo? Faça investimentos externos também, não só no Instagram, mas faça ali os seus investimentos presencial, tenha uma boa reputação, veja como as pessoas estão falando de você no ao vivo, assim como façam investimentos financeiros também, para vocês não ficar reféns só do digital. Eu perguntei para o Bruno aqui, quando a gente iniciou, que se acabasse todas as plataformas, como as pessoas te encontrariam? Como elas se lembrariam de você? Então, a mensagem hoje é essa: se posicione no digital, mas tenha uma vida real e faça com que as pessoas não se esqueçam de você.
Perfeito. Muito bom. Gabi, muito Eu obrigado. quem agradeço. Foi uma verdadeira aula aqui, né? Agora eu queria que você dissesse pra gente em 30 segundos, é uma dinâmica que a gente tem aqui com os convidados, em 30 segundos dissesse pra gente o que você faz. Bom, hoje eu construo pessoas posicionadas para a vida real e para o digital. O meu diferencial é fazer com que você enxergue o seu potencial. Destravando isso, eu consigo qualquer resultado que você queira através do objetivo que você tem. Olha aí, Bruno. Sensacional. Muito bom. Gabi, muito Eu que obrigada. agradeço tá? pelo convite. Agora, antes de encerrar, como as pessoas te encontram nas redes sociais? Hoje eu tenho um Instagram, né? O meu Instagram é Gabi Albuquerque Beauty ainda. O Beauty vai sair agora, mas o Gabi Albuquerque tem aí, tem o TikTok também, Gabi Albuquerque, e agora estou indo para o YouTube também, mas nessa construção ainda. Então as pessoas me encontram lá tem conteúdo agregador, lá tem conteúdo educativo, lá tem conteúdo pessoal, que eu faço macro de tudo. Se vocês olharem minha página, eu tenho certeza que vai ter desejo de ficar lá comigo e com certeza vai ter alguma transformação, uma viradinha de chave. Bom. Bruno, como as pessoas te encontram nas redes sociais? Me encontra no Instagram bruno.pazeto com um Z e um T. E você, Ivana? Vocês me encontram no @IvanaBosaColim em todas as redes sociais. Gabi, novamente, muito, muito Eu que obrigada. agradeço. Foi enriquecedor. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada.